Sim, isso é uma continuação. Oi, guys, tudo bem? E sim, essa aqui é a continuação do vídeo que eu postei na última sexta-feira falando dos desenhos de Desvividos. Especificamente, guys, eu só tô passando aqui no início do vídeo pra explicar mais ou menos o que eu fiz no vídeo anterior e o que vai ser nos próximos vídeos. Basicamente, no vídeo anterior, eu falei de 3 desenhos dos personagens que eu fiz do livro Desvividos, de Rafael Montes. Eu decidi que eu iria dividir esse vídeo em 3 partes. Essa daqui, então, é a segunda parte, na qual eu vou falar de mais 3 desenhos e citar os detalhes deles e tudo mais. Caso você não viu o primeiro vídeo, pode ir lá ver, tá disponível no canal. E na sexta que vem, eu vou estar postando o último vídeo dessa série de vídeos falando dos desenhos de Desvividos. E eu espero que vocês gostem, guys. Então é isso, só esse aviso prévio. Lembrando que esse vídeo contém muitos spoilers. Mas por hora é isso. Fiquem com o vídeo, um grande beijo e bye bye. Indo pra Ritinha agora, uma das minhas personagens favoritas também. A Ritinha em si, eu diria que foi tranquilo de desenhar ela, tanto ela quanto o Zack, que é basicamente desenhar uma anatomia bonita. A Ritinha, eu imaginei ela, como ela é descrita no livro, sendo um mulherão, então eu imaginei ela alta, bem esbelte, curvilínea, bonita, com a pele bem clarinha, né, com os cabelos, eu imaginei ela com um big de um cabelão ruivo, que é a forma que eu representei ela, que eu adorei. Fazer esse cabelo dela foi uma das partes que eu mais gostei, então eu representei ela tendo essa delicadeza, essa harmoniosidade, ao mesmo tempo essa fortaleza que é a personalidade dela, que a Ritinha, ela também tem uma personalidade muito forte, isso que eu também gosto dela. Quantas referências, tem a frase dela que é: eu nunca beijaria você nem... que é uma frase que, se a gente junta com o contexto do que acontece com ela na história, é bem pesado. Eu já contei aqui, eu já falei, mas... Não, na verdade eu acho que eu nunca falei, mas o segundo evento, que é o evento que eu critiquei no vídeo de crítica de Desvividos, o evento da Ritinha, pra mim, é o evento mais torturante, traumatizante, nojento, vulgar. Não precisava ter esse evento. É um baita de um desrespeito com a personagem. E eu também representei, de certa forma, esse evento nojento que acontece na área genital da Ritinha, no segundo desenho que ela tá, né, no perfil. Eu representei ali como se estivesse sangrando a região dela, justamente para representar essa violência de forma não explícita, porque eu acho muito pesado, é muito nojento e é muito traumático pensar que ela não teve o devido respeito mesmo após o seu falecimento. Certo? E essa aura meio avermelhada que eu coloquei ao redor da Ritinha é justamente para representar isso também, essa dor de um trauma que mesmo tipo, mas ela não estava viva, mas ainda assim é nojento, e ainda assim é muito perturbador para pensar que ela não teve o devido respeito. A sua morte não foi respeitada, não foi tratada como um ser humano, mesmo após a sua morte, o que torna tudo muito pesado, certo? Então por isso a frase, por isso essa parte ali na calça dela, no desenho de perfil. Também tem o teste de gravidez, que é uma referência muito legal quando a gente pensa que a gente só descobre isso ao final do livro. A gente só descobre que a Ritinha estava grávida do Zack ao final do livro. Também é uma referência legal e interessante, porque a gente não espera isso e talvez explique um pouco do porquê que ela estava ali naquela roda, que é um dos motivos que eu critiquei o livro, o fato de que parece que ela não tinha motivação para estar ali, e esse teste de gravidez que é o motivo ali dela, né, ela está grávida, enquanto tudo aquilo aconteceu, talvez explique um pouco por que ela fez o que fez dentro do livro, por que ela estava ali presente. E a bala simplesmente vai representar o fato de que ela, né, acabou indo de arrasta. Também é um dos meus desenhos favoritos, eu gostei muito mesmo desse desenho aqui. Gostei muito de desenhar a Ritinha, de transmitir essa beleza, ao mesmo tempo transmitir de forma delicada esse trauma, essa coisa tão pesada que acontece com ela. Mas é um dos meus desenhos favoritos, sim, e é um dos que eu talvez recriaria no futuro. Agora vamos pro desenho que eu menos gostei, que é o do Danilo. Vamos lá, guys. Não é que eu não gostei do desenho do Danilo por ser o Danilo, porque assim, eu não gostei muito desse desenho, porque eu não consegui representar ele da forma que eu gostaria. Pra quem não sabe, né, o Danilo, no livro, ele tem síndrome de Down. E eu não sei desenhar pessoas com síndrome de Down. Acabei de descobrir quando eu desenhei ele. Porque eu nunca tinha desenhado pessoas com síndrome de Down antes. Então o Danilo seria a minha primeira pessoa com síndrome de Down que eu iria desenhar. E eu nunca tinha
treinado isso e eu tinha que entregar o desenho rápido pra vocês, então eu não consegui trabalhar tanto na fisionomia dele. Então, por conta disso, o processo de desenhar ele foi um pouquinho mais chato. Eu gostaria de ter melhorado, mas eu até que consegui colocar algumas referências que eu gostei. Uma coisa que na minha cabeça, eu também não gostei muito, mas tem que ter, é que eu imaginei o Danilo sendo um rapaz, mesmo sendo com síndrome de Down, sendo um rapaz estiloso, tendo um estilo legal, diferente. Só que eu não gostei tanto também do cabelo que eu coloquei do Danilo. Eu acho que eu substituiria se eu fosse recriar esse desenho, que é um dos que eu recriaria, porque eu gostaria de desenhar ele da forma correta que eu imaginei ele. Então eu recriaria, faria a expressão realmente de uma pessoa de síndrome de Down, que eu não consegui representar tão bem aqui, e faria ele talvez com outro cabelo, porque esse eu não gostei tanto. Quanto às referências, uma coisa que eu acho na minha cabeça é que o Danilo gosta muito de bandas de rock, então eu coloquei ele nos dois desenhos usando camisetas que façam referência a bandas de rock. No celular, que é o objeto que eu coloquei pra ele, eu coloquei tocando, como se fosse o Spotify, tocando Karma Police, que é a música que ele pede pra banda do Alessandro tocar ali no meio do livro, mais ou menos. E a frase dele, que é a frase "devo fazer isso", que também é uma frase impactante, se a gente pensa no contexto do livro que ela é dita, que é o momento antes dele ir de arrasta também. E também, como eu falei, eu imagino ele com um estilo super legal, então coloquei as pulseiras aqui de espinhos e tudo mais. E também tem a referência no desenho de perfil dele, que tem a mancha de sangue ao lado, que também é para representar o caminho que a bala percorreu. Eu coloquei detalhadamente, de forma sutil, no desenho, no primeiro desenho, onde tem de fato certinho o caminho onde a bala percorreu, que também representa ali quando o Danilo acabou indo de arrasta. Desenhos que eu não gosto tanto. Eu gostaria de melhorar ele, gostaria tanto de melhorar a expressão facial do Danilo. O corpo eu gostei, eu acho que eu representei bem o corpo dele da forma que eu imaginei. Porém, eu gostaria de mudar o rosto e o cabelo dele. E eu gostei das referências que eu consegui colocar aqui, né, no desenho do Danilo. Agora, junto com a Maria João, temos outro personagem que pra mim foi um dos mais divertidos de desenhar, que foi o Lucas. Eu gostei de desenhar tanto a Maria João quanto o Lucas, porque eles têm esse estilo mais alternativo que eu gosto de desenhar. E o Lucas também foi divertido de fazer ele. Por mais que ele seja um dos personagens que eu mais odeio desse livro. Eu imaginei ele como um rapaz bem alto, magro e cheio das tatuagens, que é citado no livro. Então eu realmente enchi ele de tatuagens, coloquei tatuagem pra caramba. Os piercings também, coloquei vários piercings no rosto dele. Imaginei ele com cabelo longo, preto, estilo emo, com aquela franja que cobre parte da testa. E o Lucas, pra quem lê o livro, já sabe que o Lucas, de todos os personagens, ele é o que mais tinha tendências a cometer, né, o sui, né? Se desviver, em resumo. Então eu também trouxe referências a isso, tanto as duas vezes que ele tentou fazer isso consigo mesmo, tanto a como ele realmente vai de arrasta, né? Realmente consegue concretizar o ato de se desviver. Então aqui temos a camiseta dele, que tá escrito, pra quem não sabe de inglês, né? Don't cut onions, cut your rings. Eu vou colocar a tradução aqui, vou colocar a tradução aqui pra quem não sabe inglês e tudo mais. E também no pescoço do Lucas, nos dois desenhos, tanto nele normal quanto ele de perfil, eu desenhei ele com uma linha roxa no pescoço, também pra representar uma das vezes que ele tentou tirar sua própria vida. Então é um detalhe que eu gostei de adicionar, porque dá mais aprofundamento pro desenho em si. E o sangue na parte de trás da parede do desenho que ele tá de perfil é pra representar essa vez bem sucedida que ele conseguiu tirar a própria vida. Eu sei que não foi na testa pra trás, foi de lado também, mas é simplesmente pra representar que, tipo, ele teve sucesso naquilo que ele já havia tentado antes, mesmo que agora não fosse a intenção de conseguir. E a frase dele, "Why so serious?", que de certa forma é uma frase até engraçadinha e tal, acho que combina com ele. E a guitarra aqui também é o objeto que eu escolhi pra representar ele por conta da banda que ele tinha, junto com a Maria João, o Zeke e o Alessandro.